de fato, essa é uma crise econômica que foi causada por uma pandemia. Nesse sentido, ela é uma crise econômica muito diferente de outras crises muito graves, globais também, do passado. Então, ao contrário da crise de 2008, da crise de 29, né, que começaram, por exemplo, no setor financeiro da economia e assim contagiaram o setor real, daí exigiam, né, medidas por parte dos governos de estímulo, claro, evitando a quebra do sistema financeiro de um lado e de outro, tentando injetar recursos na economia para fazer com que as pessoas voltassem a consumir, com isso a gerar empregos, as empresas voltassem a vender. Quer dizer, esse é o tipo de política que a gente chama de medidas anticíclicas que o governo tem de adotar numa situação de crise econômica. Só que nessa crise atual, que é causada pela pandemia, é evidente que os instrumentos, nessa primeira fase, antes do controle do contágio, né, não são os mesmos, porque não é do interesse, nem é desejável e nem possível reativar os elos macroeconômicos fundamentais entre produtores e consumidores numa situação e num contexto em que justamente você precisa que setores inteiros fechem para não expor as pessoas ao risco, e do outro lado você precisa que os consumidores estejam, enfim, também em casa, né? Aqueles que podem, e consumindo só aquilo que é essencial, né? Você não quer colocar estímulos à demanda para que as pessoas então voltem às suas atividades de consumo e que isso então faça com que a economia retome, porque ao fazer isso você na verdade estará prejudicando aquilo que é a origem da crise, que é o contágio, né, a pandemia em si. Inclusive, vários países que começaram a fazer reaberturas, né, aliás, países também que nem chegaram a fazer o fechamento completo, né, ou medidas quarentenárias mais rigorosas, né, como, aliás, é o caso do Brasil, mas se a gente olhar lá para a Europa, é o caso da Suécia, por exemplo, que não quis fechar escolas, comércio, etc., não seguiu os outros países europeus nessas medidas. E lá na Suécia, a previsão de queda do PIB esse ano ela é, do Banco Central sueco, de entre 9% e 10% do PIB, que é similar à previsão de queda do PIB alemão, que tomou as medidas muito restritivas durante esse período inicial da pandemia, né? Então, não adotar medidas não impede a queda do PIB. A queda do PIB ela vem tanto pelo efeito do mundo inteiro, que, claro, está em colapso, isso virá de qualquer forma, né, independente de qual for a situação de cada país, mas, além disso, ela vem do medo do contágio, né? Então, quem está reabrindo também está se deparando com uma perda enorme na atividade econômica, né? Porque as pessoas, os consumidores, não querem retornar às suas atividades habituais porque têm medo, estão inseguros em relação ao contágio pelo vírus, né? Então, isso está sendo observado no mundo inteiro e deixa muito claro que as medidas elas não podem ser na direção de tentar, na marra, reativar a economia, estimular a economia. Muito pelo contrário, ao fazer isso, você pode estar adiando a recuperação, porque você também está adiando o fim da pandemia, né? E, nesse momento, então, o que pode ser feito? Nesse momento, que no caso brasileiro, a gente não sabe quanto tempo vai durar, porque a gente não está conseguindo nem atacar a origem da crise, que é a crise sanitária, né? Nesse momento, o que, do ponto de vista econômico, pode ser feito são medidas para tentar garantir a sobrevivência das famílias, de um lado, né? Então, medidas de transferência de renda que permitam que as famílias mantenham a sua subsistência, mesmo sem se expor ao risco de contágios. E, do outro lado, medidas que busquem sobrevivência das empresas, sobretudo as pequenas empresas que não conseguem absorver esse choque, que não tem colchão, não tem reservas, né? E acabam ficando com maiores dificuldades de manter, inclusive, os seus empregados, né? A sua folha de pagamentos e várias outras despesas. Então, são medidas também pelo lado do crédito, empréstimos a juros mais baratos. E foi aí, aliás, que o Brasil ficou mais longe até de conseguir endereçar até aqui. O que a gente está vendo é que os pequenos negócios estão fechando, os vínculos empregatícios, então, estão sendo perdidos, e isso é o que pior pode acontecer do ponto de vista da recuperação depois, porque
quando empresas fecham as portas, elas não reabrem. É muito difícil isso acontecer de imediato. Então, aquilo que era a renda, o nível anterior de renda, que já não era muito alto, né, que já não crescia muito antes da pandemia, isso não será recuperado se a gente tiver muitos negócios fechados, né, tirando o fato de que a gente tenha só as grandes empresas sobrevivendo, também é um problema do ponto de vista dos mercados, da concentração de renda, de riqueza, né? Então, enfim, as medidas elas teriam que ser por aí, né? De garantir a sobrevivência de pessoas, de empresas, para só então, com o vírus já tendo com contágio controlado, aí sim imaginar um plano de recuperação, de estímulo mesmo, para que o governo entre, inclusive, reativando isso que a gente chama de os efeitos multiplicadores, né? Ou seja, colocar a economia para girar a partir da transferência de renda, que então gera consumo, que gera emprego, renda para a economia como um todo.